Olá, meus amados irmãos e amigos. Este é o Momento com Deus dominical. Eu sou o pastor Cimei Costa Lima, da Igreja Batista Monte Alegre, Jardim Maristela, em São Paulo. É com alegria que retornamos a esse Momento com Deus dominical. Eu vou orar para que possamos dar início a esta transmissão deste domingo. Nosso Pai amado e querido, muito obrigado por todas as circunstâncias do nosso viver que precisam exaltar o Teu santo nome, pela nossa postura, pela nossa autenticidade. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos filhos fiéis no compromisso que temos com o Senhor Jesus. Abençoe, ó Pai, a cada irmão, a cada amigo que ouvirá esta palavra, para que sirva, ó Pai, de alento e traga também, ó Deus, alegrias, porque servir ao Senhor e viver dentro dos teus caminhos é que satisfaz o coração daquele que é temente a ti. Nós rogamos por cada irmão, então, por cada família nesse instante. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir para que você deixe sempre o seu like, deixe o seu joinha e você compartilhe esta palavra com seus amigos, com seus contatos via internet. A nossa palavra hoje, ela está registrada em 3 versículos. Eu vou ler à medida que for necessário. E eu quero lembrar de que num tempo de tanta superficialidade, num tempo em que as pessoas não vivem a inteireza de um viver cristão, eu vou falar sobre ser cristão autêntico. O que é ser um cristão autêntico? O que é ser um cristão verdadeiro? E aí você perguntaria, mas realmente o que significa isso? Eu diria que cristão autêntico é aquele que é digno de fé ou de confiança. Digno de fé e confiança, a pessoa precisa realmente ter passado pela experiência da conversão, do renascimento. A pessoa nasceu de novo, a pessoa foi transformada e você percebe na sua postura a partir dali que essa pessoa realmente abraçou a pessoa de Jesus, abraçou a fé que recebera, abraçou a nova vida e vive com satisfação. E aí gera nas pessoas que a cercam confiança, vai gerar em nós a percepção de que essa pessoa é digna de fé. Então, ser um cristão autêntico é aquele que você vê essa pessoa como certa, uma pessoa que não é contestada, é uma pessoa genuína, é uma pessoa que está disposta a obedecer às exigências da lei de Cristo. Sim, ser cristão não é falar que aceitou Jesus ou levantou a mão numa determinada mensagem que ouviu e daí ficou por isso mesmo. E continua na vida de sempre, continua uma vida sem compromissos. Isso não é ser um cristão autêntico, um cristão verdadeiro. Um cristão verdadeiro, autêntico, genuíno, ele vai obedecer tudo aquilo que determina os mandamentos do Senhor Jesus. A sua lei é para ser seguida. Nós passamos agora a obedecer a alguém que vai ditar todas as normas, a forma de um viver que lhe agrade ao Senhor Jesus. Então, como que nós podemos detectar esses cristãos autênticos entre nós? Bom, eles são conhecidos pelo menos por 3 aspectos. Tudo
relacionado à verdade. E quem disse que é verdade? Jesus disse no seu Evangelho de João, capítulo 6,14, quando diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. 14,6, melhor dizendo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é a verdade. Se alguém ainda questiona se existe a verdade absoluta, essa verdade absoluta é o Senhor Jesus. E não tem como as pessoas dizerem que não existe uma verdade absoluta, tudo é relativo. E esta é uma época que tem prevalecido o relativismo. Aquelas pessoas que falam: o que é verdade para mim não é verdade para você, o que é verdade para você não é verdade para mim, o que é certo para mim não é para você, o que é certo para você não é para mim, essas coisas assim, né? Mas eu quero ressaltar que um cristão autêntico, em primeiro lugar, é aquele que conhece a verdade. Então, o cristão precisa conhecer a verdade. Onde que a verdade é encontrada? Na palavra de Deus. Jesus disse, e João registrou isso no capítulo 8, verso 32, Jesus dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se alguém deseja liberdade, ela só pode ser encontrada, se a pessoa deseja liberdade, ela só pode ser encontrada quando ela depara-se com a verdade, quando ela encontra com a verdade, quando ela encontra com o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que vai libertar. Nesse mesmo capítulo de João 8, diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você tem desejado essa liberdade? Você tem desejado ser liberto dos traumas, dos desesperos, do medo, da angústia, das decepções, de qualquer tipo de temor? As pessoas estão muito presas do materialismo, as pessoas estão muito presas a tantas coisas ruins que têm impedido. O autor aos Hebreus diz que nós devemos tirar todo o embaraço que nos odeia para prosseguirmos a nossa carreira cristã. Então, mas olhando para Jesus, o cristão conhece a verdade, um cristão autêntico. Então, esse conhecer é você ir a fundo, você realmente não desistir do seu processo de amplitude de conhecimento, você conhecer mais a pessoa de Jesus. Às vezes nós gostamos de conhecer as pessoas e é tão bom realmente conhecer, mas alguém já disse que ninguém conhece totalmente uma outra pessoa, mas é bom conhecermos a Cristo Jesus, quem Ele é, quais foram as profecias que apontaram para Ele, o que Ele veio fazer, conhecer o seu caráter, conhecer as suas palavras diante de tantas acusações, diante de tantas provações que Jesus sofreu. Os homens o provaram e Jesus respondia com sabedoria. Então, é preciso conhecer a verdade. O cristão autêntico, ele quer conhecer a verdade. Mas também, o cristão autêntico, ele é conhecido por crer na verdade. Por crer na verdade. Não somente conhecer, mas crer na verdade. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, nos diz o seguinte: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavras de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito
está operando eficazmente em vós, os que credes. Então, um cristão autêntico, ele vai crer na palavra. Em tudo aquilo que a Bíblia diz, ele vai crer e vai aceitar. Não há questionamentos nesse quesito da fé. Você não questiona quando você está pedindo uma cura do Senhor, uma cura para o seu viver, para um amigo. Como é que Deus vai fazer? E por quais são as razões que Deus vai fazer isso? Você simplesmente pede e espera em Deus e crê. Crê na palavra. Eu já vi cristãos dizendo assim, mas será que tudo aquilo que existe na Bíblia é verdadeiro? Meus amigos, se é a palavra de Deus, como o texto diz aqui, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhesse não como palavras de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Então, se é a palavra de Deus, por que duvidar? Se é a palavra de Deus, por que ter receio? Por que ter distanciamento? Por que não observá-la? Por que não ler a palavra de Deus? Por que não se aprofundar? A própria Bíblia diz que a nossa fé ela vem quando nós lemos, quando nós ouvimos a palavra de Deus. É importante para nós identificarmos um cristão autêntico pelo seu prazer e pela sua alegria em ler a palavra e crer naquilo que está escrito. Como é bom lermos os evangelhos quando Jesus está assistindo a tantas pessoas com suas carências, carência de enfermidade, a carência de um norte, né, de um caminho mais seguro, pessoas com problemas variados, e Jesus sempre assistindo aquelas pessoas, mostrando que o reino de Deus havia chegado. Então é preciso crer na verdade, crer na palavra, crer na pessoa de Jesus. Então, você que deseja ser conhecido como um cristão verdadeiro, genuíno e autêntico, você precisa, além de conhecer a verdade, você precisa crer na verdade. Creia na verdade, creia em Jesus. E por último, para você destacar um cristão autêntico, você reconhecê-lo, você vai ver que esse tipo de gente é aquele que obedece à verdade. Não somente conhece, não somente crê, mas obedece à verdade. A primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 22, o texto nos diz o seguinte: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Obediência à verdade. O cristão autêntico, ele é conhecido pela sua disposição em obedecer à verdade, em obedecer à palavra, em obedecer a Cristo. E tudo aquilo que Jesus nos deixou para fazermos, o cristão autêntico tem alegria. Há muitos cristãos hoje que não estão obedecendo à verdade, que perderam a alegria da obediência. Meus irmãos, uma grande diferença entre as pessoas que não creem, ou as que não estão dispostas a obedecer, mas que às vezes creem na Bíblia, para com os demônios, é o quesito da obediência. Os demônios não têm como mais obedecer. Eles até creem no Deus, na existência de Deus. Tiago fala sobre isso. Vocês acham que está tudo legal, somente creem em Deus? Os demônios também creem. Mas qual a diferença? E inclusive eles creem e estremecem.
Mas qual a diferença? Eles não obedecem mais. Não tem como obedecer, por isso foram expulsos. Mas para nós é indispensável nós conhecermos, nós cremos e nós obedecemos à verdade. Cristão que é rebelde, cristão que não está disposto a obedecer, é uma pessoa que está longe de ser denominada de um cristão genuíno, de um cristão autêntico. A pessoa não ama, a pessoa não obedece aquilo que a Bíblia diz, a pessoa não tem disposição de estar em comunhão na igreja, a pessoa falta a disposição de se dar, de amar incondicionalmente. E aqui o apóstolo Pedro, inclusive, deixa registrado que esses que obedecem à verdade é porque foram regenerados, não de uma semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, o qual vive e é permanente. Então, para nós chegarmos a esse ponto da obediência, é porque nós fomos gerados de forma diferente, nós fomos regenerados agora de uma semente incorruptível. E isto é, que não acaba, que não murcha, que não termina. É uma regeneração permanente, eterna. Aquilo que Jesus fez em nós é para toda a vida. Então você quer ser conhecido como um cristão autêntico, como um cristão digno de confiança, como um cristão que não vai ser contestado, como cristão genuíno. Então você precisa conhecer a verdade, você precisa crer na verdade e você precisa obedecer à verdade. Você está disposto a, nesses 3 pontos, a buscá-lo para você ser reconhecido, não somente entre os homens, mas diante de Deus, como sendo realmente um verdadeiro discípulo de Cristo, como um verdadeiro seguidor de Jesus, como um cristão que realmente, quando Jesus entrou, mudou toda a sua vida? Conheça a verdade, creia na verdade e obedeça à verdade, para a honra e glória do Senhor. Amém. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua disposição em nos mostrar como deve ser o nosso proceder diante do Senhor e também diante dos homens, para que as pessoas vejam em nós que ainda há motivos de nós perseguirmos a verdade. Como é bom, Senhor Deus, descansarmos nas promessas do Senhor. E permita, ó Pai, que ainda nesse tempo tão difícil, nesse tempo em que as pessoas, ó Pai, têm levado uma vida cristã muito superficial, uma vida sem compromissos, uma vida destituída, ó Pai, de amor para contigo. Urge que nós tenhamos ainda cristãos autênticos em nossas igrejas, pessoas que conheçam a verdade, pessoas que tenham disposição em crer na verdade, e pessoas, irmãos, que obedeçam à verdade, obedeçam a tua palavra. Então faça dos nossos irmãos pessoas com essa postura, com essa magnitude. Nós oramos, ó Pai, agradecidos, pedindo que esse domingo seja um domingo também muito abençoado, de muita disposição, de muita alegria para todos aqueles que professam a fé na pessoa de Jesus, no nome de quem nós oramos. Amém. Eu quero agradecer a sua atenção e peço novamente que você compartilhe essa palavra com aqueles que são os seus contatos na internet. Deus esteja abençoando a sua vida, Deus abençoe a sua família, no amor de Cristo. Não esqueça, hoje, 18 horas, o nosso culto de adoração em nossa igreja, Igreja Batista Monte Alegre, Estrada do Sabão 353, Jardim Maristela, em São Paulo. Deus abençoe a sua vida. Amém.